Muito bem, chegamos à nossa 1ª aula de MA 091 Matemática Básica, que trata de equações e sistemas lineares. Seja muito bem-vinda! Nessa primeira parte da aula, nós trataremos apenas das equações lineares. Uma equação linear na variável x é qualquer equação que possa ser escrita nesta forma: ax igual a b, em que a e b são constantes reais, tais que a constante a é diferente de zero. A vantagem das equações lineares é que todas elas têm solução e essa solução é única. E se a gente consegue escrever a equação na forma ax igual a b, então essa solução é simplesmente b sobre a. Aqui está um exemplo de equação linear. Ainda que essa equação não esteja escrita na forma ax igual a b, é fácil convertê-la a essa forma, bastando para isso que subtraiamos um dos dois lados e, se quisermos, que a multipliquemos por menos 1. Outro exemplo é essa equação apresentada aqui embaixo. Note que ela também não está na forma ax igual a b, mas com algumas alterações, como por exemplo a quebra da fração x mais 4 sobre 2 em duas frações, como mostrado aqui, seguida do isolamento do termo que envolve x, conseguimos reescrever a equação na forma desejada. Repare que neste caso o a vale meio e o b vale 4, assim como no item de cima o a valia 3 e o b valia 1. Completemos os nossos exemplos com uma equação um pouquinho mais complicada. Neste caso, para convertê-la à forma ax igual a b, é preciso, em primeiro lugar, aplicar a propriedade distributiva aos seus dois lados. Aplicando então essa propriedade, obtemos a equação equivalente mostrada aqui e, separando os termos que envolvem x do lado esquerdo e os que não envolvem x do lado direito, chegamos finalmente à forma desejada em que a igual a 15 e b igual a 23. Problemas que envolvem equações são muito comuns na matemática. Por conta disso, vamos apresentar agora um pequeno roteiro que mostra como resolver esse tipo de problema. E o primeiro passo da resolução é a compreensão do enunciado. Isso significa, na prática, extrair do enunciado os dados numéricos nele fornecidos, depois definir uma variável que represente a incógnita que a gente quer descobrir. E nessa interpretação do enunciado, se for necessário, nós podemos também montar uma tabela ou fazer um desenho que nos auxilie na interpretação. Uma vez de posse dos dados e da incógnita extraídos do enunciado, nós devemos relacioná-los. E a forma natural de fazer isso consiste em converter as palavras do enunciado em expressões matemáticas que envolvem a variável que escolhemos. Normalmente, esse procedimento nos leva a definir uma equação. De posse dessa equação, passamos ao terceiro passo, que consiste em determinar o valor da variável. Para tanto, resolvemos a equação tomando o cuidado de levar em conta as unidades envolvidas. Em toda resolução, temos que levar em conta se as unidades são compatíveis e se elas têm significado prático. Finalmente, encontrada a solução, é preciso conferir se o valor obtido faz sentido na prática e se ele resolve a equação. Tentemos então usar esse roteiro para resolver um problema simples. Nesse nosso primeiro exemplo, consideramos uma locadora de veículos que cobra uma taxa fixa de R$ 40 por dia de aluguel, além de uma taxa variável que corresponde a 75 centavos para cada quilômetro rodado. Supondo que o nosso amigo Lucas tenha alugado um carro e o devolvido após 2 dias, e supondo também que o Lucas tenha pago R$ 185 por esse aluguel, desejamos saber quantos quilômetros ele percorreu com o carro nesse período. Então vamos tentar, como nosso primeiro passo, extrair as informações do enunciado. Observamos em primeiro lugar que há uma taxa fixa pelo aluguel que corresponde a R$ 40 por dia. Essa taxa é dita fixa porque ela não depende da distância percorrida. Depois temos uma taxa chamada variável porque ela depende da distância que o carro percorre. O enunciado também nos informa quantos dias Lucas ficou com o carro, e foram 2. E descobrimos também o valor total pago por Lucas pelo aluguel. Finalmente, definimos a partir do enunciado a incógnita x, que é o valor que desejamos determinar. Nesse caso, x é a distância total percorrida por Lucas com o carro em quilômetros.
Tendo extraído as informações relevantes do enunciado, vamos agora associar esses dados à variável. Em primeiro lugar, vamos considerar a parte fixa do aluguel, que é aquela que não depende da distância percorrida. Lembrando que Lucas pagou R$ 40 por dia e ficou com o carro por 2 dias, a parcela fixa do aluguel corresponde a R$ 80. Além disso, temos a parcela variável do aluguel, que é obtida multiplicando-se o custo por quilômetro, ou seja, 75 centavos, pela distância percorrida, que não conhecemos e que aqui denominamos de x, que é a nossa variável. Juntando essas duas informações, temos a fórmula de cálculo do custo do aluguel do carro de Lucas, R$ 80 de custo fixo, mais 0,75 vezes x. Igualando isso ao valor pago por Lucas, que é conhecido, obtemos a nossa equação. Agora que dispomos de uma equação, vejamos o que devemos fazer para resolvê-la. Observe aqui que, em primeiro lugar, escrevemos a equação original e, como um segundo passo para o isolamento de x, subtraímos 80 dos dois lados da equação, obtendo assim a equação 0,75x igual a 105. Em seguida, simplificamos essa equação dividindo os dois lados por 0,75, obtendo assim apenas x do lado esquerdo e 105 dividido por 0,75 do lado direito, e, efetuando a conta do lado direito, chegamos finalmente ao valor de x, que corresponde a 140. Sendo assim, concluímos que Lucas percorreu 140 quilômetros. Mas, para ter certeza de que não cometemos nenhum erro de conta, vamos agora conferir o resultado. E isso é feito sempre usando a equação original. Substituindo então 140 na posição em que aparece a variável x na equação original, obtemos do lado esquerdo 80 mais 0,75 vezes 140. E efetuando essa conta, obtemos 185. Reparando que esse é o mesmo valor que existia do lado direito da equação, concluímos assim que a solução que obtivemos está correta. Vejamos agora um segundo exemplo que envolve a divisão de uma conta de um restaurante por 3 amigos. Como se vê aqui, Marta, Vitor e Thaís foram ao restaurante e receberam, ao final da refeição, uma conta de R$ 192. Para pagar essa conta, Marta resolveu contribuir com R$ 10 a mais do que Vitor, porque ela havia pedido uma sobremesa. E, como Thaís tinha uma família menor, ela acabou pagando apenas 1/3 do valor que foi desembolsado por Vitor. E o que nós desejamos saber é quanto cada uma das 3 pessoas pagou pela refeição. Vamos começar a resolução desse problema identificando uma incógnita. Nesse caso, decidimos que a incógnita x será o valor gasto por Vitor em reais. Escolhemos essa variável porque os valores dispendidos por Thaís e Marta fazem referência ao valor pago por Vitor. Agora que já dispomos de uma variável, vamos tentar relacioná-la aos dados do problema e montar uma equação. O enunciado nos diz que Marta gastou R$ 10 a mais do que Vitor. Então, se Vitor gastou x reais, Marta deve ter gasto x mais 10. Da mesma forma, sabemos que Thaís gastou só 1/3 do valor gasto por Vitor. Sendo assim, se x foi o valor pago por Vitor, o valor despendido por Thaís será x sobre 3. E o enunciado também nos informou que o valor total da conta equivaleu a R$ 192. Agora que sabemos que Vitor gastou x reais, que Marta gastou x mais 10 reais e que Thaís gastou x sobre 3 reais, podemos igualar este valor total gasto pelos 3 convivas ao valor total da conta, que equivale a R$ 192. Obtemos assim a nossa equação. Vamos então usar esta equação para determinar o valor que foi gasto por Vitor. Começaremos essa resolução reescrevendo a equação.
Lembre-se que o lado esquerdo da equação era x mais 10 mais x sobre 3. E somando x com x mais 10, obtivemos aqui 2x mais 10. Essa equação, como observamos, envolve dois termos com x. Para prosseguir, nós faremos a soma desses dois termos. Somando então 2x com x sobre 3, obtemos 7x sobre 3. Se você tem alguma dúvida sobre esse passo, consulte a seção sobre soma de frações com denominadores diferentes, que faz parte do capítulo 1. Observe também que, para desaparecer com o termo 10 que aparece aqui do lado esquerdo, somamos 10 unidades aos dois lados. Assim, passamos a ter do lado direito 182. De posse, então, dessa segunda equação, vamos agora simplificá-la multiplicando os dois lados por 3 e dividindo ambos os lados por 7. Com isso, do lado esquerdo passamos a ter apenas x, e do lado direito obtemos 182 vezes 3 sétimos. Efetuando então esta última multiplicação, chegamos finalmente ao resultado x igual a 78. Este é, portanto, o gasto de Vitor em reais. Lembrando que o valor desembolsado por Marta é igual a x mais 10, para obter o valor por ela desembolsado, basta somarmos 78 com 10. Sendo assim, Marta gastou R$ 88. E, uma vez que o valor gasto por Thais é x sobre 3, para obter o valor por ela gasto, devemos pegar 78 e dividir por 3. Dessa forma, Thais gastou apenas R$ 26. Muito bem, chegamos à solução. Agora, para assegurar que o resultado está correto, vamos somar os valores gastos pelos três convivas e verificar se essa soma é igual ao valor da conta, que é R$ 192. Somando então o valor gasto por Vitor, por Marta e por Thais, obtemos de fato 192, que é o valor da conta. Dessa forma, podemos supor que o resultado que obtivemos está correto. Isso encerra a nossa primeira parte da aula. Na próxima parte, faremos mais exercícios envolvendo equações lineares.